Olá pessoal, a aula de hoje nós vamos falar sobre soluções químicas. Antes de iniciar o conteúdo das soluções químicas, é importante saber os tipos de misturas que existem na química. São as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Para relembrar, e iniciar o nosso estudo então de soluções, sobre soluções. A mistura homogênea é aquela que tem mais de um componente, mais de um componente e apresenta uma única fase. E as misturas heterogêneas são aquelas misturas que apresentam mais de um componente e mais de uma fase. Exemplo: água e óleo. Não há mistura, ou seja, não há afinidade química. Então, nós temos uma mistura heterogênea. Já as misturas homogêneas são aquelas que têm mais de um componente e uma única fase. Um exemplo muito comum, a água e o sal. Por quê? Esses dois componentes, eles têm afinidade química, então existe uma solubilidade, uma mistura, uma homogeneização dos seus componentes. A gente consegue observar uma fase só. Quando se fala de soluções, falamos de misturas homogêneas. Aqui, então, nosso estudo vai iniciar com as misturas homogêneas. As heterogêneas não fazem parte. Beleza? Então, toda mistura homogênea passa a ser uma solução. Tá? A introdução às expressões de concentração das soluções aquosas. Muito bem. Os conceitos de soluções, solvente e soluto. O que é uma solução? Uma solução é uma mistura homogênea onde apresenta soluto e solvente. Quero deixar bem claro que o soluto é a menor parte da mistura, solvente maior parte da mistura. Geralmente o solvente, um dos solventes mais utilizado é a água, né? A água a gente chama de solvente universal. O soluto dissolvido pelo solvente. Então, a menor parte, no caso aqui do exemplo que eu citei lá anteriormente, a água e o sal. No caso, o sal é o soluto que vai ser dissolvido pelo solvente, que é a água. O solvente é a substância utilizada para dissolver a outra. No caso, solvente é a água, o soluto é o sal, tá? Solutos diferentes apresentam solubilidades diferentes. Nós temos vários tipos de soluto, infinitos tipos de soluto. Ele utilizou como exemplo, eu utilizei como exemplo aqui, para explicar esse conteúdo, o sal de cozinha, que é o NaCl, cloreto de sódio, né? Então, nessa diferenciação de solubilidade, nós vamos usar aqui o exemplo do sal de cozinha dissolvido na água. O sal passa a ser o soluto e a água passa a ser o solvente. Quando é que podemos chamar de uma solução diluída? Quando a quantidade grande de solvente em relação à quantidade de soluto, ou seja, a maior quantidade é para o solvente e a menor quantidade é para o soluto. O exemplo, 2 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha, em 100 ml, um copo com água a 18 graus, tá? O que é uma solução concentrada? Quando a quantidade grande é de soluto em relação ao solvente. Olhem bem o exemplo que eu usei aqui, 30 gramas agora do sal de cozinha para 100 ml de água a 18 graus. Comparando essa quantidade de cima de solução diluída com a solução concentrada, 30 gramas, é uma grande diferença em quantidade de soluto. Por isso aqui eu chamo de solução diluída e essa aqui de solução concentrada. Beleza? Passando para o próximo. Também podemos encontrar uma solução saturada. O que vem a ser uma solução saturada? Quando ela contém a máxima quantidade de sal que se dissolve em 100 ml de água a uma determinada temperatura.
No caso aqui, ele usou 36 gramas de sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, em 100 ml de água a 18 graus. Outro tipo de solução, supersaturada. O que vem a ser uma solução supersaturada? Quando apresenta uma maior quantidade de soluto do que o solvente consegue dissolver. Essa solução apresenta corpo de chão, corpo de fundo ou precipitado. No caso aqui, ele usou 40 gramas de NaCl para 100 ml de água a 18 graus. Aqui, pessoal, vou deixar bem claro para vocês que o máximo de sal que pode ser dissolvido em água, o sal de cozinha, são 36 gramas. Veja bem, no exemplo aqui de baixo ele usou 40, ou seja, tem 4 gramas a mais do permitido. Por isso é chamada de supersaturada. A gente usou, além das 36 gramas, 4 gramas a mais. Essas 4 gramas a mais não vai dissolver, por isso que também pode ser chamado de solução corpo de chão, ou corpo de fundo, ou ainda precipitado, tá? Tem uma outra situação aqui que a gente chama de solução insaturada, eu não coloquei no exemplo. O que é uma solução insaturada? É aquela que permite uma quantidade menor. Eu poderia botar 20 gramas de sal de cozinha para 100 ml de água. É uma solução insaturada, porque está abaixo do limite, né? Vamos ver agora em termos de gráfico. Coeficiente e curva de solubilidade, ó. O coeficiente de solubilidade. Aqui tem vários sais, né? Ó, essa aqui, a linha da abscissa, né? O eixo do X representa a temperatura, o eixo do Y, que é a ordenada, representa as gramas de soluto em gramas de água. Então, vocês podem observar que nós temos o sal de cozinha, o cloreto de amônio, o nitrato de prata, o nitrato de sódio e o iodeto de potássio. São 3 sais aqui que apresentam solubilidades diferentes. Conforme vai aumentando a temperatura, a curva vai aumentando, ou seja, a temperatura influencia diretamente a solubilidade dos sais, tá? Então, essa foi a nossa primeira aula sobre o que é solução química, como que a gente entende uma solução química e quais os critérios para classificá-los. Fica aqui então essa primeira aula para o entendimento sobre solubilidade. Um grande abraço.